E aí, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Bom, a gente está agora num vídeo de teoria das estruturas, mas também um pouquinho de mecânica geral, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai falar então um pouquinho sobre os graus de liberdade e os vínculos, beleza? Bom, vamos para a nossa divisão então. Pessoal, na primeira parte a gente vai ver então sobre os graus de liberdade. O que são graus de liberdade? Os graus de liberdade podem estar no plano e no espaço. Mas como a gente vai identificar eles? A gente vai ver isso na primeira parte, tá? Na segunda parte, então, a gente vai falar um pouquinho sobre os vínculos. Agora que nós já sabemos os graus de liberdade, nós vamos falar um pouquinho sobre os vínculos. Os vínculos quais? Tem vínculos externos e vínculos internos. Na segunda parte, a gente vai falar mais especificamente sobre os vínculos externos, beleza? O que são vínculos externos? Quais são os tipos, tá? Bom, na terceira parte e última parte do vídeo, então, a gente vai falar sobre os vínculos internos nas nossas estruturas. Tá? O que são esses vínculos internos? Quais são os tipos? Beleza? Bom, pessoal, então é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Ele é um pouco mais, ele tem mais teoria das estruturas, mas também um pouquinho de mecânica geral, porque a gente vai ver as condições de apoio, vai rever algumas coisas que a gente já tinha visto antes com menos profundidade, tá? Então agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa ideia de vínculos, nas estruturas, para que servem e tudo mais, beleza? Então, bora para a primeira parte, pessoal. Pessoal, é importante eu falar também que tudo que a gente vai estar falando aqui, eu vou colocar na descrição como referência, tá? Tudo que eu vou estar falando aqui, tudo que a gente vai estar aprendendo, eu estou utilizando como referência principalmente nessa aula, nesse vídeo aqui, o livro de teoria das estruturas, tá? Mais do que mecânica geral, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha com mais profundidade lá, eu recomendo que olhem na descrição. Vou colocar outras referências também, alguns PDFs, alguns links do próprio YouTube também, que me ajudaram a produzir esse vídeo, beleza? Então agora a gente vai para a nossa primeira parte, realmente. Vamos lá. Beleza, pessoal? Então o que seriam graus de liberdade? Galera, graus de liberdade seriam justamente o número de possibilidades de um corpo, de um objeto, da estrutura, no nosso caso, se movimentar. E como ele pode se movimentar? Como a nossa estrutura pode se movimentar? Então a gente vai pensar em dois conceitos, translação e também rotação. Vamos primeiro para o nosso caso aqui, do nosso objeto, desenho um objeto aqui, tá? Coloquei em duas dimensões, vamos estudar ele primeiro no nosso plano, beleza? Vamos lá. Pessoal, agora eu te faço uma pergunta. Quais são as possibilidades desse nosso corpo se movimentar? Quais são as possibilidades? Pausa o vídeo aí, responde e depois a gente volta, beleza? Pausou? Retomou o vídeo aí, se você não respondeu não tem problema, vamos aprender isso daqui juntos, vamos lá. Pessoal, pensando primeiro na translação então, nós temos que o nosso objeto, ele pode fazer esse tipo de translação horizontal, no caso, né, uma translação em X, certo? Então eu já vou colocar aqui, nossa translação em X. Ele pode também fazer a translação em Y, certo? Pode se movimentar dessa maneira aqui, deixa eu colocar aqui. Opa, ficou meio torto, mas tá bom. Beleza. E ele também, pessoal, não tem mais nada aqui, certo? Por quê? Não tem mais nenhum outro tipo de translação. Por quê? Porque vamos pensar que o nosso eixo Z está escondidinho aqui, certo? Se a gente pensar que esse objeto pode fazer o movimento de translação para o eixo Z, esse nosso objeto vai sair do plano, certo? Ele já não vai ser mais, a gente não vai estar estudando mais no plano, mas sim no espaço. Ou seja, no plano nós temos então duas possibilidades de movimentação para a translação. Então nós temos aqui em X e em Y, beleza? Bom, vamos pensar agora na rotação. Galera, quais são as possibilidades de rotação dessa nossa estrutura, pensando que ela não pode sair da lousa, como eu falei? Vamos lá. Pessoal, então eu vou colocar aqui, vamos supor que o nosso eixo, vamos pensar então primeiro no nosso eixo X, tá? Então nós temos a nossa figura aqui, certo? E ela vai estar rotacionando em torno do nosso eixo X. Então, ó, saiu da lousa, certo? Então, a rotação em torno do nosso eixo X não pode ser considerada, tá? Vamos pensar então para o nosso eixo Y. Olha só, nosso objeto está aqui e ele vai estar rotacionando, opa, saiu de novo. Então, para o nosso eixo Y, a rotação no plano, tá? No plano não dá certo, beleza? Bom, pessoal, lembrando então que nós temos aqui o nosso eixo Z escondidinho saindo do nosso plano, vamos pensar então que esse nosso objeto está rotacionando em torno do eixo Y, do eixo Z.
Vamos lá. Então nós temos o nosso objeto aqui e ele está rotacionando. Pessoal, olha só que legal. Esse nosso objeto pode sim rotacionar em torno do nosso eixo Z. Por quê? Porque na verdade ele pode rotacionar sem sair da lousa, tá vendo? Ó? Ele rotaciona, mas ele não sai da lousa, como no caso do X e como no caso do eixo Y, certo? Então, pessoal, a gente pode fazer uma sominha básica. Quantos movimentos de translação nós temos? Para X e para Y, 2 de translação. E quais são o número de movimentos para rotação? Temos 1, certo? Em torno do nosso eixo Z, beleza? Pessoal, pensando então numa sominha básica, nós temos uma rotação mais 2 translações, então nós temos 3 graus de liberdade. Ou seja, pessoal, nós definimos então que no plano nós temos 3 graus de liberdade, beleza? Bom, vamos pensar então um pouquinho para o espaço agora. Então a gente não tem mais limitação de o objeto poder sair da lousa, beleza? Vamos lá. Bom, então nós sabemos então que existe a possibilidade de translação em X, certo? Temos a possibilidade também de translação em Y. E diferente do plano, nós agora temos a possibilidade de translação em Z, beleza? Vamos pensar então na nossa rotação. Nós já temos três translações permitidas, certo? Então vamos pensar para a rotação em torno do nosso eixo X. Então, fazer aqui, desenhar, beleza? Então, olha só o que está acontecendo aqui. Ele está justamente saindo da lousa, mas não tem problema, porque agora nós estamos no espaço, correto? Ou seja, a rotação em torno do nosso eixo X é permitida. Pensando então em torno do nosso eixo Z, nós conseguimos ver de novo que é possível isso, beleza? E agora, para o nosso eixo Z, nós podemos ver também que existe essa possibilidade de rotação também, correto? Pessoal, tá vendo aqui? Nós temos uma grande diferença entre o plano e o espaço, certo? Para o nosso plano, então, o grau de liberdade é 3. 3 possibilidades de movimento. Agora, então, para o nosso espaço, vamos fazer a nossa sominha. 3 translações, 3 rotações. Nós temos, então, um grau de liberdade de número 6. Ou seja, para o nosso espaço, então, o nosso grau de liberdade é 6. Beleza? Bom, pessoal, então agora a gente já entendeu o que é grau de liberdade, as possibilidades de movimento, certo? Nós entendemos, então, os graus de liberdade para o plano e para o espaço. Agora a gente vai para o que realmente interessa a gente, tá? Agora a gente vai pensar nesse grau de liberdade para as nossas estruturas, vendo então os vínculos internos e vendo os vínculos externos primeiro, na segunda parte, perdão, e por fim, na nossa terceira parte, vendo os vínculos internos das nossas estruturas, beleza? Então vamos para a segunda parte agora de vínculos externos. Bora lá! Você aí, sabe me responder o que é um vínculo? O que é um vínculo interno e externo? Bom, pausa o vídeo de novo, tenta responder. Se você não souber, não tem problema. Vamos aprender isso aqui juntos então. Bom, pessoal, o que é um vínculo? Um vínculo é justamente o elemento de ligação entre a estrutura e a parte externa. No caso, então, dos nossos vínculos externos, tá? Ou então, elementos de ligação entre as partes da estrutura. No caso, os vínculos internos. Eu vou perguntar isso de novo lá na terceira parte e eu quero que você responda para mim. Então, lembra dessa nossa resposta, beleza? Então, qual que é a finalidade então dos vínculos? Então, a finalidade dos vínculos é restringir um ou mais graus de liberdade, os mesmos graus de liberdade que a gente viu lá na primeira parte, tá? Mas os vínculos, eles não precisam, um vínculo só, não precisa limitar ou restringir todos os graus de liberdade daquela estrutura. Na verdade, o que pode fazer isso é justamente o conjunto de vínculos, beleza? Então isso é importante também. Bom, pessoal, vamos pensar então agora para os nossos vínculos externos, quais são os tipos, agora que nós já sabemos o que é, qual é a sua finalidade, enfim. Bom, vamos lá. Pensando então no nosso plano, né, no caso em 2 dimensões, para os nossos vínculos externos, então, nós temos 3 possibilidades, tá? Vamos falar primeiro dessa nossa possibilidade aqui, que seria então o apoio de primeiro gênero móvel ou de primeiro grau, tá? Essas são as 3 definições para o nosso primeiro apoio, para o nosso primeiro tipo de vínculo externo, beleza? Bom, pessoal, ele pode ser representado no plano, então, dessa maneira aqui, beleza? E dessa maneira aqui. Bom, a gente vai ver, a gente vai desenhar um pouquinho aqui enquanto eu falo para essa estrutura aqui, mas também vale para essa, beleza? Vamos lá.
Pessoal, o apoio de primeiro gênero, móvel ou de primeiro grau, ele é caracterizado por ter apenas uma reação, beleza? E a gente pode pensar então que essa reação seria justamente a limitação, né, que ele impede então o deslocamento vertical, certo? A translação vertical. Lembra que a gente viu isso lá na primeira parte, certo? Bom, pessoal, pensando então que o nosso plano, né, no nosso plano nós temos 3 graus de liberdade e o nosso apoio, o nosso vínculo externo então de primeiro gênero limita a translação vertical, então o deslocamento vertical da nossa estrutura, nós podemos dizer então que o nosso apoio tem 2 graus de liberdade, ou seja, a gente tem então o deslocamento ou a translação horizontal da nossa estrutura, certo? Ou também a gente tem o chamado giro, né, que seria o nosso movimento de rotação da nossa estrutura, certo? A gente pode pensar no momento, né, que determinadas cargas vão causar na nossa estrutura. Então, para o nosso apoio de primeiro gênero, então, nós temos, já que nós sabemos que ele limita, então, né, ele tem uma reação vertical, ou seja, ele impede o deslocamento vertical, nós sabemos que esse apoio ele tem 2 graus de liberdade, que seria justamente o deslocamento horizontal e também a rotação ou o giro da nossa estrutura, beleza? Bom, pessoal, essa é a ideia do vínculo externo. Então, para a nossa primeira opção aqui, de apoio de primeiro gênero, móvel ou de primeiro grau, beleza? Bom, vamos pensar agora então na nossa próxima opção de vínculo externo, que seria o apoio de segundo gênero, fixo ou de segundo grau, beleza? Bom, vamos lá. Bom, pessoal, para o nosso caso então, do apoio de segundo gênero, fixo ou de segundo grau, ele é caracterizado por ter 2 reações. Quais são essas reações? Então, a limitação, né? Então ele impede o deslocamento vertical, da mesma forma que o nosso apoio de primeiro gênero, certo? Mas a diferença é que ele também impede o deslocamento horizontal, ou seja, de acordo então com o nosso plano, né? Nosso plano tem 3 graus de liberdade, esse apoio então ele impede 2 tipos de movimentação, ou seja, o nosso apoio então tem apenas 1 grau de liberdade. Qual seria então esse tipo de movimentação que ele permite ter? Seria justamente então o giro. Opa, essa setinha ficou feia, hein? Perdão. O giro, certo? Ou seja, o nosso apoio de segundo gênero então só permite o momento da nossa estrutura, né, que determinadas cargas vão gerar, beleza? Ele impede então o deslocamento horizontal e impede também o deslocamento vertical da nossa estrutura, beleza? Bom, agora a gente vai para a nossa terceira opção de vínculo externo, que seria então o apoio de terceiro gênero, ou também engaste perfeito, beleza? Bom, vamos lá. Bom, pessoal, então finalmente chegamos no nosso apoio de terceiro gênero, engaste ou de terceiro grau, beleza? E esse apoio então, nessa terceira opção de apoio, né, dos vínculos externos, ele é caracterizado por ter 3 reações, pessoal. Ele tem 3 reações, ou seja, ele impede então o deslocamento horizontal, o deslocamento vertical e também o nosso momento, o giro da nossa estrutura, beleza? Se então ele impede esses 3 tipos de movimento, essas 3 possibilidades de movimento no nosso plano 2D, e nós sabemos então lá da nossa primeira parte que o plano 2D tem 3 graus de liberdade, né? Translação horizontal, translação vertical e o giro, né, no eixo Z, nós sabemos então que o nosso apoio de terceiro gênero, ele tem grau de liberdade 0, beleza? Ele tem grau de liberdade 0 porque justamente ele impede todas as possibilidades de movimento no nosso plano, beleza? Bom, pessoal, essas são as 3 opções, né, de apoio então para os vínculos externos. Agora a gente vai para a nossa terceira parte do vídeo, terceira e última, falando então sobre os vínculos internos nas nossas estruturas, beleza? Bom, vamos lá. Bom, pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre os vínculos internos. O que são vínculos internos mesmo? Vocês lembram? Lembra que eu tinha falado que eu ia perguntar de novo? Se você lembra, pausa o vídeo, responde para você mesmo aí e depois a gente volta. Se você não lembra, não tem problema, vamos seguir aqui. Pessoal, os vínculos internos, então, são os vínculos que unem partes componentes de uma estrutura, ou também elementos de ligação entre partes dessa nossa estrutura, beleza?
Pensando então no nosso plano em duas dimensões, nós temos duas possibilidades. Nós temos então os nossos vínculos internos de segundo grau, que é o que a gente vai falar agora, e também os nossos vínculos internos, de terceiro grau, beleza? Vamos pensar um pouquinho então primeiro sobre os nossos vínculos de segundo grau, pessoal. Galera, eu dei o exemplo aqui de uma rótula Gerber e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela depois, tá bom? Vínculos internos de segundo grau, então, são aqueles que têm reações horizontais e verticais. Então, eles transmitem forças nessas direções que se anulam internamente. Lembrando, então, lá do nosso grau de liberdade, né, para o plano, que seria um grau de liberdade 3, certo? Se o nosso vínculo interno de segundo grau impede, né, o deslocamento horizontal e vertical, qual que seria o outro tipo de movimento que sobraria? Exatamente, o nosso giro, certo? Então, para esse caso aqui, nós vemos que existe um grau de liberdade 1, beleza? Então, ainda permite o giro da nossa estrutura. Galera, como eu falei, o exemplo que nós estamos dando aqui é das rótulas Gerber, beleza? O que seriam essas rótulas Gerber, pessoal? As rótulas Gerber seriam, então, um elemento de apoio de uma viga, pensando lá nos nossos equilíbrios estáticos, na análise estática que a gente fazia lá em mecânica geral, também em resistência, sabe? Pensando nisso, essas nossas rótulas Gerber, nos ajudam a simplificar as determinações dos momentos, né, no caso dos momentos fletores, e também dos nossos esforços cortantes. Lembra que são esforços cortantes? Seriam então os esforços paralelos à seção transversal da nossa estrutura, né? No caso aqui, da nossa viga, certo? E é justamente isso que faz. A gente vai ver mais esse tipo de rótula Gerber, ao longo do tempo, conforme a gente for fazendo os exercícios aqui, beleza? Mas essa é basicamente a ideia, tá bom? E essa nossa rótula Gerber pode ser representada estruturalmente, né, dessa forma. Lembra lá dos nossos elementos reticulados? É exatamente o que está acontecendo aqui, né? Onde o comprimento prevalece sobre as outras duas dimensões, né? Então, as nossas rótulas Gerber são identificadas dessa maneira. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Vamos falar então um pouquinho agora sobre os nossos vínculos internos de terceiro grau, que seriam as ligações rígidas, beleza? E a gente vai falar um pouquinho sobre duas barras sendo soldadas. Vamos lá. Bom, pessoal, então agora a gente está nos nossos vínculos internos de terceiro grau, que são identificados pelas ligações rígidas. Vamos entender então essas ligações rígidas por esse exemplo aqui, tá bom? Então vamos supor que no nosso plano a gente tenha duas barras, tá bom? Então cada barra, então, cada objeto tem grau de liberdade 3, somando então os graus de liberdade, nós temos 6 graus de liberdade, beleza? Mas vamos supor então que a gente queira juntar essas duas barras. E a gente faz isso então através de uma solda. Mas essa solda é classificada como uma união, como uma ligação rígida, beleza? Mas vamos lá. Então a gente faz aqui o processo de solda, beleza, soldamos as nossas duas barras, tá bom? Pessoal, a partir do momento que nós soldamos, que nós fazemos então uma ligação rígida, essa nossa estrutura aqui, né, passa a não ter mais 6 graus de liberdade. A gente passa então a ter 3 graus de liberdade. Por quê? Porque essa nossa ligação rígida, que a gente está dando um exemplo aqui, né, como no caso da solda, que podem ser então representadas dessa forma ou dessa forma, elas têm reações então horizontais, verticais e também o giro, beleza? Pensando nisso então, pessoal, são anulados 3 graus de liberdade da nossa estrutura. Pensando lá no nosso início, né, que nós tínhamos 6, fazendo então essa união rígida, essa ligação rígida, através da nossa solda, nós passamos então a ter na nossa estrutura 3 graus de liberdade, beleza? Então essa é a ideia, pessoal, essa é a ideia das nossas ligações rígidas. E nesse caso aqui, a gente está dando exemplo de uma ligação rígida no caso da solda, beleza? Bom, pessoal, essa é a ideia dos vínculos internos de terceiro grau. Espero que vocês tenham entendido. Galera, terminamos então aqui mais um vídeo de teoria das estruturas, tá? A gente falou então sobre os graus de liberdade, os vínculos internos e os vínculos externos. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado tudo claro para vocês, tá bom? Se não ficou, se a didática não ficou tão legal, se o som não ficou tão legal, se o áudio não ficou tão bom, deixa nos comentários, porque isso é muito importante para que a qualidade do canal aumente. Eu posso ajudar vocês e também vocês vão estar me ajudando com isso, beleza? Então espero que vocês tenham curtido, tenham entendido essa parte da matéria, beleza? E é isso aí, galera. Joga a cola fora. Valeu!